Como saber se o meu professor de yoga ou professora é bom? Meu nome é Evelyn, eu sou instrutora de yoga há mais de 10 anos e eu tenho mais de 700 horas de treinamento formal. Já fiz uma formação em Bali. Ano passado eu estava lá na Índia também fazendo minha formação de 300 horas. Tenho formações aqui no Brasil e especialização em Flow, Yin Yoga e também meditação. Muitas pessoas me conhecem pelo aplicativo da Queima Diária, que eu tenho um programa ali de meditação, um de Yin Yoga e um de Flow. Eu sei que esse título é polêmico, mas ele é muito necessário. Afinal, quando a gente está procurando uma aula de yoga, a gente está procurando ajuda. E geralmente é para a gente se sentir melhor com questões de ansiedade, tristeza, depressão, várias questões desse tipo. Quando eu comecei a praticar yoga, foi por causa da minha saúde mental. E eu adorava as aulas de yoga. Eu achava que a professora era uma fada, achava que ela era uma pessoa perfeita. Afinal, quando a gente olha uma professora de yoga, a gente imagina que ela não é uma pessoa a mais, ela é uma professora de yoga. Então eu achava que o problema era eu. Durante as aulas, ela me ignorava, tinha várias coisas que ela não me ensinava e eu me sentia extremamente inadequada. Inclusive, teve um dia que eu levei uma amiga minha, ela ignorou ela a aula toda, e um dia que eu fui ignorada a aula inteira, eu saí da sala chorando. A dona do espaço me viu e perguntou o que tinha acontecido, e eu disse que eu estava chorando porque eu amava muito, eu não sabia onde mais procurar para praticar yoga, para ter esse conhecimento, mas não tinha como eu continuar voltando ali, porque realmente eu era ignorada. Então a dona do espaço falou com ela e ela veio me pedir desculpa. O que acabou sendo pior, porque quando ela pediu desculpa, eu percebi que não era nada da minha cabeça, que era realmente verdade, que ela estava tendo um tratamento diferente comigo. E ao longo dos anos, quando eu continuei descobrindo mais sobre yoga, me aprofundando, eu descobri professoras excelentíssimas que eu escolho a dedo no meu caminho, que passaram perseguições por muitas vezes ter excesso de flexibilidade, por exemplo. Então você pode se sentir ou ter um tratamento diferente por diversos motivos. E eu vim aqui realmente te libertar de achar que o problema é você. Eu vim aqui te dar o conhecimento de avaliar quem que você está confiando o seu processo. Nada mais desumano do que tirar a humanidade de alguém. Não quero dizer que porque a pessoa é uma professora de yoga, ela precisa seguir um script. Eu estou falando do momento que a professora está trabalhando como professora. Somente desse momento, da aula que ela entrega e como que é para o aluno estar ali. Porque isso realmente é uma questão a ser avaliada, porque é o trabalho. A vida da pessoa, o nível de desenvolvimento espiritual dela, não cabe a ninguém avaliar ou saber como que isso está acontecendo, porque a experiência de vida é realmente muito individual de cada um. Dito isso, se você se sentir completamente inadequada, ou um peixe fora d'água, ou for realmente ignorada durante a aula, pode saber que o problema é a aula. Se o professor se nega a te ensinar coisas, por mais que você frequente a aula por meses e meses e meses, não sinta dificuldade, pode ser duas coisas. Ou o professor ele tem uma competição com o aluno, isso acontece bastante, as pessoas acham que não existe ego nesse mundo, mas existe, ou o professor não sabe realmente. E às vezes ele disfarça ele não saber, dizendo que você não está pronta ou pronto para aprender. Muitas vezes a prática dele não chegou até aquele ponto. Então é importante avaliar isso também, em vez de acreditar que, nossa, não, eu não estou digna de aprender essa postura. Isso não existe. Se o professor força o seu corpo, falando que algumas posturas têm que ser de uma maneira muito exata, que você sente desconforto na sua articulação, pode saber que é um professor pautado em dogmas. Ele acredita que se você virar o joelho para dentro, ou não sei, alguma coisa, você vai estar mais perto de alcançar a iluminação. Isso não existe. Isso não faz o menor sentido. Você pode conseguir colocar o pé atrás da cabeça ou não, isso não vai te trazer iluminação, muito menos torcer as suas articulações. E a gente tem muitas vertentes que não permitem a modificação para o corpo anatômico e o sistema ósseo de cada pessoa. Então, isso é muito importante que você mantenha a vigília e saiba se proteger e se retirar de ambientes que podem te machucar, porque as posturas elas têm que ter orientação anatômica. O seu corpo não vai ficar místico e vai virar um unicórnio porque a orientação do professor é dogmática e acha que você vai encontrar a iluminação fazendo de uma certa forma que dói na sua articulação. O que faz esses exercícios, essas posturas, não serem somente alongamentos? O que faz com que elas sejam consideradas a prática de yoga, né? O que é a diferença?
Então, eu vou falar aqui para você a utilização dos bandas, essas travas na musculatura interna do assoalho pélvico, do seu transverso abdominal e também o fechamento um pouquinho aqui dessa musculatura do reto abdominal. Um semi-Jalandhara Bandha, que é a respiração Ujjayi, que é rascante. Todas essas coisas, se você frequenta uma aula há alguns meses, é importante que você saiba sim, porque isso é muito importante. E também saber o que eu chamo de ADAP. Na minha metodologia, eu chamo de ADAP, que é ação e direção de cada postura e área-alvo e prioridade também de cada postura. Ou seja, a gente está fazendo um treinamento mental utilizando o nosso corpo. É importante que você saiba pé para frente, joelho naquela direção. Cada parte do seu corpo tem uma ação e direção extremamente específicas, que é importante que você saiba e que o professor diga. E também a área-alvo é a prioridade. O que é isso? Área-alvo, onde vai estar difícil, onde vai estar encurtado, onde você vai ter fraqueza. E a prioridade é o que você não compromete para avançar a postura. Porque cada postura ela tem uma maneira de se organizar. Não é, por exemplo, meu Deus, não pode fazer dessa maneira. Seu corpo é extremamente inteligente, a gente pode mexer de várias maneiras e não vai machucar ou é proibido para o corpo, não tem isso. Mas as posturas são feitas de uma maneira muito específica porque o foco é o treinamento mental. Então é muito importante que isso seja preservado e que você tenha noção desse ADAP, dessa maneira que eu trago na metodologia da Eleve. Outra coisa muito importante é você estar consciente das respirações, se possível realizando a respiração Ujjayi, que é essa respiração rascante. A gente não executa essa respiração, por exemplo, numa aula de Hot Yoga, mas você pode executar numa aula de Yin Yoga, por exemplo. E na aula de Yin Yoga a gente não utiliza os bandas. Então, ter uma noção que difere um pouquinho de aula por aula dentro da metodologia, mas 99% das aulas que você for frequentar, ADAP, bandas, Ujjayi. Voltando a essa questão de avaliar, se você não estiver sabendo todas essas coisas, frequentando uma aula por 6 meses, tem um furo enorme na didática da qual você está sendo exposto ou exposta. Claro, gente, se você está indo em aulas de grupo na praia com 40 pessoas, em aulas de estúdio com um monte de gente, é mais difícil, né? O professor conseguir ali e te ajudar se você estiver realmente muito perdida. Mas para ser considerado yoga, tem que ter essas coisas. Do contrário, você está fazendo uma aula de alongamento, está tentando fazer yoga, mas não está fazendo, tá? Então, atenção para esses pontos, para a gente realmente colher todo o benefício que essa prática traz, que é um benefício físico e mental. Muito benefício mental. Se você está perdido ali, você está fazendo exercício, está sentindo alongamento gostoso, mas não é a mesma coisa, tá? É bem diferente. O professor, se ele estiver no estúdio, ele pode acabar não falando Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Ujjayi, mas ele pode falar, contrai o assoalho pélvico, umbigo nas costas, isso também conta, tá, gente? Muitas vezes ele facilita esse vocabulário, mas ele traz esse direcionamento para você. Direcionamento nas posturas, para que você realmente tenha o básico, né, do que é considerado uma aula de yoga. A prática não precisa ser difícil, não precisa ser bonita, não precisa ser complexa. O yoga funciona. Você só precisa fazer os fundamentos. E é por isso que essa febre mundial, porque as pessoas colhem resultados. É muito simples. Eu vou contar para você agora outra situação que eu passei em uma formação que foi realmente muito constrangedora para mim. Eu tenho uma condição na minha mão esquerda que o osso, ele realmente raspava nos meus tendões e eu tive que fazer uma cirurgia para tirar um pedacinho desse osso. E eu estava fazendo uma formação com uma professora extremamente conceituada que eu já conhecia há muitos anos e quando eu fui fazer essa formação com ela, para mim ela era uma borboleta, uma pessoa que eu queria perguntar o máximo de coisas possíveis para ela para poder saber o que ela achava, o que ela me responderia. Porque para mim ela era o máximo, né? Essas relações muito verticais não são recomendadas. Se o professor fica muito confortável nesse lugar, eu também acho que é uma bandeira vermelha. Como eu costumo dizer, o seu divino, ele conversa com o meu divino. A gente reverencia o divino do outro, o divino da outra. Não tem essa categoria de um acima do outro. Seu eu superior, os seus guias, os seus anjos e os meus, não tem categoria. E o humano conversa com o humano. Então, quando uma pessoa gosta de estar nessa situação vertical, ela percebe que você está enxergando ela de outra forma e não quer quebrar isso, gosta de estar nesse lugar de eu sei, eu tenho um mistério que você não entende, né, porque o que eu sei é muito antigo, eu já estudei e tal. Quando a pessoa se coloca no lugar
como se o que ela sabe não fosse acessível para você, ou se ela tira o seu poder, a sua autoestima, de olho nisso. Voltando para essa história, eu tinha as dores no punho e eu não conseguia fazer algumas posturas, eu estava inclusive com a minha cirurgia marcada, e ela disse para mim que eu era muito nova para esse tipo de frescura. Com uma sala de 40 pessoas, ela me disse isso, eu levando extremamente a sério, né? Fiquei constrangida e fiz com dor, com o tendão no meio do osso, né? Sentindo dor no punho, porque de acordo com ela, eu e outra aluna, a gente eram as bonitonas, ela se referia assim a gente, e era bem constrangedor, inclusive, era uma maneira de elogiar, mas ao mesmo tempo denigrir de certa forma, porque a gente tinha uma prática um pouco mais, assim, digamos, vigorosa. A gente gostava de fazer mais posturas. Só que eu acabei sendo acometida por essa condição e ela não aceitou, entendeu? Eu fui forçada a fazer algumas coisas que me causaram bastante dor. E é por isso, gente, que eu me sensibilizo tanto, e esse vídeo ele tá com esse tema, porque eu achava que o problema era eu. Eu me sentia mais insegura, mais inadequada. Eu só não desisti de realmente buscar o conhecimento e continuei me tornando a profissional que eu sou hoje, porque eu tenho muito amor pela prática, porque ela me ajudou muito. Eu sou apaixonada por autoconhecimento e a ferramenta do yoga, ela se adequa 99,999 em tudo que a gente precisa. Eu não digo 100% porque a gente precisa da vida, né? A vida ensina a gente a viver, a dança, né? A gente não tem no yoga, tem várias coisas também, mas o yoga ele responde muito, e eu sabia que essa ferramenta era verdadeira, ela funciona e eu gostaria de passar para frente. Então eu estudei bastante e consegui já ajudar pessoas que têm problema no punho também, já resolvi alguns problemas, simplesmente passando os exercícios que eu aprendi, que eu fiz como rotina, que funcionou para mim após a minha cirurgia, já ajudei muitas pessoas. Assim como exercício de LPF, eu comecei a fazer, eu tenho uma diástase genética, e eu consegui fechar minha diástase, então eu passo para vocês esses exercícios da maneira que eu pratico. Vou deixar aqui um depoimento para vocês verem sobre essa questão dos punhos, que é muito interessante. Aqueles exercícios de alongamento que você passa pro pulso melhoraram muito o meu pulso. E não, amiga, eu juro, o meu caroço do pulso estava tipo gigantesco, ele diminuiu. Eu tô chocada. Que eu tava fazendo todos os dias certinho, de manhã e de noite, né? Eu fazia sempre os alongamentos pro pulso e depois fazia a semente. E um dos meus desafios emocionais maiores ainda hoje é a questão da organização, da procrastinação, porque tudo isso acontece devido à ansiedade. Um dos sintomas que a ansiedade causa é a procrastinação, porque é o congelamento. E esse congelamento é a falta de segurança e falta de clareza, né? Exatamente do que fazer. Então, dentro desses desafios que eu tive na minha vida, com essa questão da diástase, com a questão dos meus punhos, eu sofri um acidente em uma montanha-russa no Beto Carreiro, eu tenho 2 hérnias cervicais, e todas essas questões comportamentais fizeram com que eu estudasse muito, e muito, para eu conseguir me responder. E a minha prática física, ela é avançada por muito estudo. Estudo de técnica, refino, tempo. E é por isso que eu falo para você que não tem mágica. Não tem algo de misterioso ou alguma coisa que alguém vai te dar. Não, não tem mágica. A mágica acontece quando você tem autonomia e confia no seu poder. Confia no seu potencial. Começa a construir, comparecer por você. É aí que a mágica acontece. Um bom professor, ele é humano. Ele é uma pessoa normal falando com você. Ele não é uma pessoa que está acima de você. Porque o divino conversa com o divino, não existe desnível ali. E o humano conversa com o humano, e só assim a gente pode transformar, porque a gente só transforma a partir de tocar o coração. Você só se transforma a partir do momento que eu te dou autonomia, porque você é agente transformador da sua própria vida. Então, se eu seguro o conhecimento, se eu não te passo, como que eu posso dizer que eu sou uma professora? O professor ensina, ele não mostra que tem, entendeu? A Eleve surgiu completamente dessa vontade que eu tive de fazer com que esse conhecimento espiritual ele esteja acessível a pessoas sem que elas tenham que se vulnerabilizar a esse tipo de situação. Eu escrevi tudo de mais importante da maneira mais simples possível para que você entenda e saiba que você entendeu.
Dessa forma, quando vier alguém falando que é misterioso, que não sei o quê, não. Você sabe que você sabe. E você não vai ficar vulnerável a esse tipo de conduta. A função do professor é só uma, é ensinar. Qualquer outra função que ele pode estar, esse papel que ele pode estar exercendo, não faz nenhum sentido. Então é muito mais simples do que toda essa coisa mística e antiga e inacessível que muitas pessoas gostam de ocupar esse lugar e se comportar dessa maneira. O seu estado interno, ele muda tudo. A maneira, vamos supor, que você recebe uma notícia muito boa e aí cai um café na sua roupa. Isso vai te irritar muito menos do que se você recebe uma notícia ruim e cai um café na sua roupa. Então, o estado que a gente está, ele vai realmente mudar a maneira que a gente percebe a vida, os nossos relacionamentos, todas as coisas. Imagina comigo, eu tenho uma caneca aqui, né, cheia de café quente, fervendo, fervendo. Aí uma pessoa me esbarra e cai café em mim. Por que caiu o café em mim? Porque era café que tinha na minha xícara. Café fervendo que tinha na minha xícara. Podia ser um chá morninho, podia não ser nada, podia ser água. Então, a xícara, né, é uma metáfora para você. Quando alguma coisa na sua vida sai do controle, o que cai? Tá cheio? Tá vazio? Tá morninho? Tá fervendo? Porque a vida vai acontecer. Então, o yoga é essa maneira da gente se autorregular. É a minha ferramenta preferida, eu utilizo outras ferramentas, mas o yoga é a ferramenta principal. É a base principal. E a Eleve realmente te dá um fundamento para você ter autoconfiança, autonomia no seu processo. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos para você ver e ter uma Então, noção. assim, para mim, para minha prática, o que eu pude observar foi isso. Desde quando eu comecei a fazer a metodologia com você, que foi assim, devagarinho, sabe? Porque assim, a partir do momento que eu quero ensinar algo para o meu aluno, para ele ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, sem se machucar, né? E desde a base do início, que é o que você passa para a gente, eu acho que o aluno ele vai se envolver, vai se interessar muito, sabe, muito mais pelo yoga, assim, se apaixonar. Porque assim, eu me apaixonei pelo yoga por conta que eu comecei a fazer simplesmente por causa desse músculo, por causa dessa tensão que eu tive, dessa lesão que eu tive. Então, assim, foi uma coisa que foi ligando a outra. Comecei com o Pilates, depois eu fui para o yoga. Demorei muito tempo a ir para o yoga por conta de crenças limitantes que falavam, o yoga não pode fazer, porque coisas, enfim. Sabe o que é mais legal? Como eu fazia errado as coisas. Porque, nossa, eu pratiquei durante um ano, né? Pratico durante um ano e meio, mas pratiquei durante um ano com a professora. Eu sou assim, eu não gosto de ficar muito, eu vou no professor, vou no outro. Eu gosto de quando eu me identifico, assim, né? Mas enfim, e aí ela nunca explicou isso. Tipo assim, eu tava fazendo errado. Eu tava esticando a perna e tava acabando. E não tava alinhando a minha coluna, entende? Tinha que dobrar mais os joelhos, mas ninguém nunca me falou isso. A mesma coisa a prancha. A prancha eu tava fazendo uma prancha de academia, não uma prancha do yoga, como tu mostrou hoje, sabe? É muito diferente, é total diferença. Então, mas é porque é pequeno ajuste mínimo, mas que faz toda a diferença. E eu fico me perguntando, meu Deus, por que ninguém nunca me falou isso, sabe? Que é ajuste pequeno. Eu gosto muito dela, do método dela, porque eu vejo, acho que ela é diferente de alguns profissionais. Ela é muito detalhista, ela preza muito presença no momento ali do exercício, a respiração também, ela tá sempre lembrando, ensinando métodos de respiração. Faço muito também porque eu tenho dores nas costas e alguns exercícios me ajudaram bastante nessa questão. Tenho ansiedade, tenho problema com ansiedade e também eu uso isso como uma ferramenta. Faz parte do meu tratamento. Olha, gente, eu comprei o curso da Evelyn, foi um presente que eu me dei de aniversário, eu faço aniversário em dezembro. E eu falei, eu sempre amei yoga, mas nunca consegui praticar direitinho, né? Nunca consegui me dedicar. E está sendo o maior investimento para mim, porque naqueles dias que eu estou sozinha, nesses dias eu pego o livro, eu me dedico mais ainda, eu descubro assim que nada que o universo faz é por acaso, né? Que aquele momento eu preciso para cuidar de mim. Um módulo com o outro, então tem uma coerência, que vai ampliando a nossa consciência, tanto corporal como também na prática da nossa vivência, né? Então, assim, o método. Agora eu vou falar um pouquinho como que funciona essa mentoria. Você recebe o meu livro físico, ele é 190 páginas ilustradas, ele é bem lindo. Deixa eu abrir algumas páginas aqui para você ver.
Você recebe esse livro físico, tem acesso à plataforma do livro, porque é um livro vivo. A gente tem vídeo de todas as páginas e eu vou te acompanhar na implementação durante 4 meses. Eu vou acompanhar o seu processo mental. Quais são os sabotadores que aparecem? O que acontece? Como que é a implementação na sua rotina, na sua vida? Sou apaixonada por autodesenvolvimento. O yoga é a melhor ferramenta de você realmente aprender uma ferramenta e se observar. Então, uma ferramenta espelho e uma ferramenta que se torna sua. Então, é como se a gente fizesse um processo de florescer em 4 meses e depois você já vai ter as raízes. Você continua o seu processo ao longo da sua vida. Você não vai precisar mais de nenhum professor de yoga, a não ser que você queira. Muitas vezes a gente quer fazer uma aula diferente, quer variar, quer ir no estúdio, tá tudo bem. Mas você já vai ter uma rotina sua para você fazer ao longo da vida que realmente é 100% completa. E você vai aprender a adaptar para o seu corpo, progredir, vai saber tudo. Meu acompanhamento é a garantia do seu sucesso. Eu vou estar do seu lado e a gente vai finalizar esse processo. Não é algum tipo de curso que você compra e aí não faz, porque nunca tem tempo. É realmente a garantia de que você vai saber tudo o que se aprende em uma formação internacional. Tudo que tem nesse livro é o conteúdo inteiro de uma formação internacional de 200 horas, menos a parte da didática, a parte de ensinar e montar sequência. Eu tirei essa parte porque o foco é a sua prática autônoma. Saiba que você vai sair com muita confiança e praticando sozinha, sozinho, com uma sequência perfeita, maravilhosa, redondinha e todos os fundamentos também. Preceitos éticos e morais, a questão da energia sutil, a questão de todas as respirações, os conceitos dentro do yoga, tá tudo aqui dentro de maneira progressiva que a gente vai experimentando e fazendo também. No final, a gente tem o equilíbrio de todos os chakras, um chakra por semana, com questionamentos, com afirmações. Então, é um trabalho lindo, extremamente completo. Vou deixar aqui mais alguns depoimentos para você ver um pouquinho da experiência das meninas que passaram pelo processo. Fazer um movimento para que depois você tenha memorizado aquele movimento e você possa praticar sozinha na sua casa, onde você estiver, a yoga. E esse livro, ele te ajuda também nessa questão de você estar gravando os movimentos. É muito legal, porque às vezes você fica sem rumo, quando você não tem uma TV ou acesso à internet, você quer ficar num lugar mais de boa, aí você pode levar o livro e ali você vai fazendo a prática e com certeza depois você já consegue gravar aquela sequência e realizar sem que você tenha até mesmo o livro. Eu consegui ter esse insight de me ver criança, de ver na postura do bebê feliz, todas as outras, como que a gente precisa se alinhar, se equilibrar, e tá só na gente essa cura, né? A gente não precisa buscar no outro, a gente precisa só se alinhar e encontrar em nós mesmos esse amor que regenera, que acolhe e que nutre a nós e a todos que estão ao nosso redor. Gratidão, Evelyn, por me proporcionar essa cura. Que o aquecimento é leve, toda vez que eu vou na academia, é o meu aquecimento. Antes de malhar, eu faço. Aquece tudo, tipo, aquece tudo. E eu sinto muito que eu ficava muito trabalhando nas mesmas partes do corpo por muito tempo, e aí com a Eleve eu trabalho tudo. Eu sinto muita diferença nisso. É algo que é muito bonito e foi muito legal viver isso com o grupo, ver o quanto o grupo se conectou de uma forma que eu não esperava, sinceramente, por ser online, né? E que quando a gente começa a realmente tocar nos chakras, ter a consciência deles, tudo isso ele reflete na nossa vida cotidiana. Eu não indico para ninguém fazer aula em grupo até se conhecer e ter um tempo assim de prática focada. Por exemplo, ter esse curso talvez antes de começar a ter uma prática num estúdio, porque é necessário. Não esperava que fosse ser assim tão fluida, que o corpo ia aceitar tão bem o jeito que foi, assim. Eu não esperava por nada disso, assim, não mesmo. Acho que eu não tinha tanta expectativa. Mudou tudo que eu tinha de ideia, sabe? Ela fez algo completamente novo. Também vou te dizer que durante esses 4 meses, como eu gosto de manter o máximo de proximidade com vocês, para a gente realmente ter um processo vivo, apesar da gente estar distante, tem livro físico, tem encontro, eu disponibilizo a plataforma Eleve Move. Essa é a minha plataforma de aulas, que a gente tem a dança intuitiva, a gente tem LPF, pompoarismo, funcional, a gente tem as aulas de yoga também, aulas de fundamento de flexibilidade para poder aumentar em yoga. É uma plataforma bem completa, bem linda, e tem aula ao vivo nessa plataforma também. E é por causa disso que durante os 4 meses de mentoria você tem acesso irrestrito a essa plataforma, para você fazer as aulas ao vivo extra.
e conseguir ter mais ânimo e conseguir entrar em contato com outras coisas e conhecer a plataforma caso você queira continuar dentro dela depois. Abaixo você encontra todos os detalhes, como que funciona para trabalhar comigo e para adquirir essa ferramenta para a sua vida toda. Lembrando que a gente tem em grupo, 1 ou 2 vezes por ano, depende da formação desses grupos, e também a individual, você pode escolher qual que é melhor para você. Na individual, eu consigo adequar as aulas aos seus horários. Se você precisar remarcar, é só me avisar com um dia de antecedência que a gente remarca, não tem problema nenhum. Em grupo a gente já não consegue fazer isso, mas tem funcionado muito bem e as pessoas têm obtido extremo sucesso. O que acontece é que, como a gente vai abrir o próximo grupo só em fevereiro do ano que vem, muitas pessoas que estão me procurando agora, ao invés de colocar o nome para entrar no grupo, estão fazendo particular, estão fazendo 1 a 1. Então, você pode deixar o seu nome, ou você pode já entrar para fazer individual se a gente tiver vaga. Se não tiver vaga, o prazo máximo que a gente vai ter é 4 meses, porque a pessoa que está fazendo, ela vai terminar e já vai sempre estar abrindo vaga, e a gente vai conversando. Você pode me mandar no meu Instagram para falar comigo, pode mandar dúvida no meu WhatsApp, eu vou adorar conversar com você. Se você já tiver tido alguma experiência que você se sentiu mal, alguma experiência em alguma aula que não foi legal, que você gostaria de dividir, ou me perguntar o que eu acho sobre, pode me mandar no meu Instagram, eu vou adorar conversar com você. Eu amo quando vocês conversam comigo, eu não posso nem deixar de falar isso para vocês terem total liberdade de me falar. Olha, eu gostei disso, isso aqui aconteceu comigo, eu gostaria de dividir com você, desabafar e conectar, ajuda muito, gente, nesse processo de cura e de entender que a gente não está sozinho e que essas situações não acontecem porque a gente é o problema. O problema é que a gente não encontrou o processo ideal. O problema é que ainda não chegou o momento de você sair daquele padrão que você está. Às vezes a gente não está pronto para sair do padrão que a gente está. E aí a gente pensa, nossa, eu nunca vou estar. Mas chega um momento que a gente cresce. Chega um momento que a gente tem força. Tudo que a gente precisa é tentar de novo, tentar da maneira certa, tentar de outra maneira. E dizer com muita, muita convicção, eu não vou desistir de mim. Seja lá qual for o desafio que você estiver passando agora, qual o vício, qual o comportamento que você gostaria de não ter e você ainda tem, não importa. Você vai olhar para você e desenvolver essa confiança de que por mais que você erre 1000 vezes, você não vai desistir de você. E esse é o caminho da vida, esse é o caminho lindo, o caminho de se conquistar, o caminho de florescer. Então os detalhes estão abaixo. Se esse programa faz sentido para você, fala comigo. Se você tem alguma dúvida, se gostaria de deixar o seu nome na lista, e a gente vai se conectando, tá bom? Até mais!